Olá, boa noite para você. Neste Dia do Professor, você vai conhecer um profissional que criou um mapa diferente para ajudar pessoas cegas. No mercado da beleza, truques e dicas de maquiadores para quem quer faturar nesta área. No futebol, a derrota do Sport para o Atlético Paranaense. E a contusão do goleiro Magrão. No IMIP, crianças e adolescentes que têm fissura nos lábios, conhecida como lábios leporinos, vão ser operados por especialistas. Esses são alguns assuntos do NE2 que começa agora. O NE2 desta segunda-feira começa falando sobre as homenagens ao Dia do Professor, que é comemorado hoje. No bairro de Boa Viagem, no Recife, um dos homenageados foi um professor do IFPE, o Instituto Federal de Educação. Ele desenvolveu um projeto destinado a pessoas com deficiência visual que será ampliado para todo o país pela internet. O evento foi realizado no auditório da Sudene, no bairro de Boa Viagem. Foi organizado pelo IBGE, o Instituto de Geografia e Estatística, para homenagear, no Dia dos Professores, os profissionais da educação que têm trabalhos de destaque. O desafio de educar coloca os professores em um constante processo de observação e de criação de projetos. Um deles foi apresentado aqui hoje também. Foi desenvolvido para quem não enxerga, conhecer e entender o lugar onde vive. Estes são mapas feitos por Marcelo, professor de Geografia do IFPE. Cada parte tem uma textura diferente, para que os deficientes visuais identifiquem pelo toque cada ponto do desenho. Botões, lã, papelão ondulado. A legenda está em braille, a escrita que permite a leitura com a ponta dos dedos. Em tempos de tanta tecnologia, a proposta é pensar formas simples de construir o conhecimento. A grande questão que a simplicidade que esses mapas trazem para a gente da produção, da confecção, do baixo custo, inclusive, revela uma curiosidade sobre o como, na verdade, as pessoas, às vezes, na pressa, na opção de aproveitar as coisas que já estão prontas, acabam por não produzirem, não adaptarem, não criarem coisas como essa. Simples, mas de efeito muito importante para a questão da pessoa que está estudando e que tem a deficiência visual e que precisa dessas informações. Os deficientes visuais que estavam no evento foram convidados a conhecer e a testar os mapas. Lição aprendida já nos primeiros toques. Todo esse aqui é o estado do Maranhão. Veja como ele é grande. É grande? É. Aqui embaixo tem o Maranhão. Não, esse aí já é outro estado. É muito diferente a teoria do concreto, né? Então o concreto, a gente pegando, a gente sentindo, a gente lendo, é muito mais fácil a gente poder entender qualquer que seja a explicação, né, que nós recebemos de algum professor. As texturas podem ser usadas para identificar lugares, vegetações. As cores são bem diferentes umas das outras para que as pessoas que têm pouca visão consigam entender os mapas também, que podem ser feitos em tamanhos menores. O passo a passo de como construir esse tipo de mapa vai ficar disponível na internet, no portal do IBGE, dedicado à educação, o educa.ibge.gov.br. Nós vamos disponibilizar através de um tutorial que vai ser gravado aqui na unidade de Pernambuco, tá, para todo o país, né? Então o trabalho dele que começou aqui no nosso estado, ele vai ser divulgado para todo o país. E para além disso, nesse portal dos professores, nós também disponibilizamos outros recursos pedagógicos, ora produzidos pela equipe do IBGE Educa, ora produzidos pelos próprios professores, como é a própria iniciativa do professor Marcelo. Com ideias simples e muita vontade de compartilhar conhecimento, um caminho possível para levar educação a todos. Inclusão não é só eu incluir fulano, não, é você socializar, fazer com que ele participe direta e indiretamente de qualquer informação. Porque, afinal, né, a educação é um direito de todos. Hoje é também Dia do Comerciário e muita gente aproveitou o dia de folga para levar a família ao Sesc de Piedade, em Jaboatão. No local foram oferecidos serviços de saúde de graça e muita diversão. A criançada fez a farra na piscina. No campinho de areia teve disputa de futebol.
Diversão para todas as idades e também uma programação de cuidado com a saúde. Quem foi curtir a folga no Sesc Piedade pôde aferir a pressão, a glicose e ainda fazer uma limpeza de pele. Hoje os homens estão se cuidando cada vez mais, então aproveitar aí tudo isso que o Sesc pode oferecer a nós. A orquestra Super Oara garantiu música para embalar os casais e também para dançar solto pelo salão, todos com muita alegria. Eliane, vendedora há 17 anos, veio do bairro do Ipicep, no Recife, festejar o Dia do Comerciário. Todo ano eu estou aqui nesse Sesc, é muita coisa muito boa, é conjunto, é limpeza de pele, maquiagem, eles fazem tudo, premiação, é uma festa maravilhosa. Muito bom aqui no Sesc Piedade, vem pra cá comemorar. Todo ano eu estou aqui no Sesc com minha família, é um lugar familiar, um lugar para todo tipo de pessoa e eu recomendo muito. As praias de Olinda e do Recife também ficaram lotadas neste feriado dedicado aos professores e comerciários. Segundona sim, hein? Que maravilha! Com as escolas e o comércio fechados, o povo lotou a Praia de Boa Viagem neste feriado. Um dia para aproveitar mesmo o sol, o mar, deixar as crianças brincando à vontade. A Thales é professora e aproveitou a folga para curtir a praia com a família. É mais que merecido, né? Não só o feriado pelo Dia dos Professores, mas também o Dia do Comerciário, né? Que foi antecipado para hoje, né? Diante do dia a dia, né? De luta, de trabalho, que é bastante satisfatório, mas é bem merecido, né? É um descanso. No dia assim, a praia é a escolha certa para muita gente. Esta família veio de Aliança, na Mata Norte. Jaqueline trabalha no comércio e aproveitou o feriado antecipado do Dia do Comerciário. Bem atrativo, sim. Tá aqui com a família, com as crianças, se divertir aqui. Dá para se divertir muito? Muito. Aproveitar também? Com certeza. O movimento também foi grande no Bairro Novo, em Olinda. Muita gente aproveitou a segunda de folga para curtir a praia. Depois do intervalo, o Rambran Júnior chega com o futebol. Boa noite, Rambran. Olá, Meire. Boa noite para você, boa noite a todos. O Sport foi goleado pelo Atlético Paranaense. E Magrão, machucado, está fora do restante do Campeonato Brasileiro. O NE2 volta em instantes. Até já. O NE2 volta com o Rambran Júnior e o Sport no Brasileirão, depois de vencer o Internacional na rodada passada e gerar uma boa expectativa para a sequência do campeonato. Aí o Leão decepcionou outra vez, Rambran. Pois é, foi o terceiro jogo do Sport sob o comando de Milton Mendes. Na estreia, derrota para o Galo, lá em Belo Horizonte, depois uma vitória em casa contra o Inter. E agora veio novamente essa derrota aí, a derrota de ontem, que foi ainda mais amarga para os rubro-negros. Além de perder o jogo, fica sem o maior ídolo do clube para o restante da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, antes de se machucar, Magrão fez grandes defesas difíceis, evitou o gol olímpico. Nesse lance aí, numa sequência de 2 finalizações, ele conseguiu fazer a defesa, evitar que o Sport tomasse gol no primeiro tempo. Foi muito bem no jogo o goleiro Magrão, até onde pôde, né? Até ficar em campo, porque depois ele precisou ser substituído. Magrão fez mais um grande jogo pelo time do Sport. E o Sport teve uma chance apenas no primeiro tempo com o Marlone mandando a bola para fora. Aí no comecinho do segundo tempo, o Atlético Paranaense fez 1-0. Depois teve esse pênalti cometido por Raul Prata, cobrança de Bergson, 2-0. O Thiago Heleno foi quem fez o primeiro. E aí nesse lance, defesaça de Magrão. Na sequência, o goleiro do Sport se machucou. Machucou seriamente o antebraço. Aí o momento do choque com o próprio companheiro, com o zagueiro Ronaldo Alves. Nossa. Ele foi atendido em campo, mas sentiu muitas dores. E Gabriel, um meia atacante, foi pro gol. Não tinha nenhum estilo de goleiro o Gabriel. E aí o Atlético Paranaense se aproveitou, fez mais um com o Bergson e fechou o placar com Rony. Bergson e Rony, ex-jogadores do Náutico. Tá aí o gol dos 4-0, a goleada do time do Sport, sofrida pelo time do Sport lá em Curitiba ontem na Arena da Baixada, Meire. E qual é a situação de Magrão, hein, Rambran? A situação realmente não é boa, Meire. Ele fez exames ontem, logo depois da partida lá em Curitiba, e o resultado não foi o que se esperava, né? O repórter Roger Cazé acompanhou o desembarque do Sport no comecinho da tarde
e conversou com o Magrão. A segurança foi reforçada no desembarque do Sport aqui no aeroporto, mas foi tudo muito tranquilo. Um grupo pequeno de torcedores estava aqui para receber os jogadores num ambiente de muita melancolia. O jogador que estava mais desanimado, com o semblante mais carregado, era o goleiro Magrão, que teve uma fratura no antebraço direito e vai passar por uma cirurgia no Recife ainda hoje. Praticamente não dormi, com muita dor. Eu vi o lance depois, um choque de jogo, né? E a dor muito grande, dor, tristeza, por saber que você não pode mais ajudar o clube. Então a noite foi a noite praticamente em claro, vindo no avião aí, né, só pensando no lance, pensando agora na operação, pensando no clube. A vontade era muito grande de estar junto ali dentro de campo, mas agora o papel é de estar a todo momento conversando, deixando o pessoal com confiança, acreditando, dando algo mais, para não deixar o esporte, né, cair para a segunda divisão. Você vê, mesmo com o antebraço fraturado, ele ainda tentou continuar em campo, mas não conseguiu. A gente torce pela recuperação dele, inclusive. Como é que ficou a classificação, Rembrandt? Bom, Meire, o Sport segue, né, na zona de rebaixamento, a 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Veja aí a classificação. O Corinthians abre a segunda página, Bahia, Vasco, Botafogo, América Mineiro. O Vitória é esse time que está fora, o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 32 pontos. Chapecoense em 17º com 31, Ceará tem 32 jogos a menos, é o 18º. O Sport é o penúltimo com 27 e o Paraná com 17, esse praticamente rebaixado. Agora a sequência é importante aí do Sport nos jogos da Ilha do Retiro. O Sport vai enfrentar o Vasco, o Ceará, o Vitória da Bahia, o Flamengo e o Santos. Fora de casa tem Grêmio, Fluminense, Chapecoense e São Paulo. O Sport precisa aí de pelo menos 6 vitórias para se garantir na Série A, Meire. Não está fácil a situação rubro-negra. E a preparação para o próximo jogo, sábado já contra o Vasco, começa depois de amanhã. Nesta terça-feira tem folga para os jogadores do Sport. Jair, o meio-campo estava suspenso, volta ao time. E Maílson deve ser o substituto de Magrão nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Ronaldo Alves, Raul Prata e Felipe Bastos receberam o 3º cartão amarelo e desfalcam o time rubro-negro na próxima rodada. Meire Lanús. Vamos ficar acompanhando. Rembrandt, boa noite para você. Boa noite para você e boa noite a todos. E a gente fala agora de um assalto para lá de atrapalhado. Foi em Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco. O assalto foi a uma casa lotérica no centro de Itambé na quinta-feira da semana passada, mas as imagens só foram divulgadas hoje pela polícia. 3 assaltantes chegaram à casa lotérica nesta caminhonete vermelha. Um deles ficou na direção. O primeiro bandido a descer foi este homem de camisa branca. O segundo assaltante estava de camisa vermelha. Assim que ele entrou na lotérica, esta moça que estava na frente correu. Quando os ladrões saíram da lotérica, um policial estava posicionado por trás de um poste e trocou tiros com os bandidos. Na fuga, um dos ladrões deixou todo o dinheiro roubado que estava dentro da bolsa cair na calçada. Na hora de entrar na caminhonete, os ladrões se atrapalharam mais ainda e caíram no meio da rua. Depois, se levantaram, conseguiram entrar no carro e fugir. Olha, a polícia também divulgou as fotos dos 2 bandidos que estavam dentro da lotérica. O de camisa vermelha é o assaltante que estava com a bolsa e deixou cair o dinheiro roubado na calçada. O outro ladrão, o de camisa branca, que estava com um revólver. E a polícia pede a quem tiver informações que ligue para o Disque Denúncia. O número é o 3421-9595. E se entregou hoje à polícia o empresário Romero Pontual Filho, um dos sócios da empresa Casa de Farinha, responsável pelo fornecimento de merenda para escolas municipais de algumas cidades de Pernambuco. Ele está sendo investigado por possíveis fraudes na licitação para a compra de merenda para as escolas do município de Ipojuca. Esse assunto, inclusive, está aqui, olha, no nosso portal de notícias, o G1 Pernambuco. E seguinte, durante a Operação Castelo de Farinha, a polícia prendeu, na semana passada, a funcionária da Casa de Farinha, Valéria dos Santos Silva. Quem também está preso é o empresário Nelson Nunes Caniza Neto, outro sócio da Casa de Farinha que se apresentou à polícia na última quinta-feira.
De acordo com a polícia, as fraudes teriam afastado do processo de licitação outros fornecedores de merenda escolar e beneficiado a Casa de Farinha. O valor da licitação em Ipojuca foi de 22 milhões de reais. Romero Pontual Filho foi preso e levado para o Cotel em Abreu e Lima. Em nota, o advogado Ademar Rigueira, que defende Romero Pontual Filho, disse que ele prestou todos os esclarecimentos necessários ao caso, afastando as equivocadas ilações inseridas na investigação realizada pela Polícia Civil. A nota diz ainda que a defesa aguarda o posicionamento judicial sobre a necessidade de manutenção da prisão temporária decretada, confiante de que o equívoco inicial será devidamente esclarecido perante a Justiça. Profissionais de beleza de 8 estados participaram no Recife de um encontro para melhorar as técnicas de maquiagem. Um mercado que vem crescendo e se expandindo também entre os homens, que têm procurado melhorar o visual. Um zumbi, uma libélula, uma criatura marinha. Todos saíram das profundezas da imaginação e das habilidades do Mickey Make, nome artístico do pernambucano que há 19 anos se dedica aos efeitos especiais. Ele garante que esse mercado não tem motivo para fazer cara feia. O mercado para maquiagem aqui em Recife cada dia está crescendo, graças a Deus. As pessoas estão se interessando mais, principalmente para o ramo artístico. O Dinho Rodô veio de São Paulo, onde não falta trabalho para quem é craque nas maquiagens artísticas, para publicidade, cinema e TV. Para ele, o corpo é uma tela e a pintura vira arte. Eu procuro sempre trazer a essência de uma história para a própria modelo poder entrar num personagem, não só parecer uma pintura, mas parecer uma obra de arte, que é o que a gente para e reflete numa obra de arte. Mas o carro-chefe dos maquiadores são as noivas. Por causa delas, o Danilo tem trabalho todo fim de semana há 10 anos. Todo final de semana você tem gente casando, então tem mercado para o profissional que se dedica a essa área. O mercado de trabalho para os maquiadores não para de crescer. E se antes só as mulheres aproveitavam os efeitos de uma boa maquiagem, hoje eles também estão de olho nessa possibilidade de dar uma incrementada no visual. A maquiagem é discreta, corretiva. Foi a primeira vez que o Tiago experimentou. Deu um realcezinho, né? Deu um tchan. Você usaria essa maquiagem para que ocasião? Casamento, 15 anos, formatura, congresso, eventos gerais. Esse mercado está crescendo. As barbearias estão crescendo, está aí barbearia em todo quanto é lugar e o mercado está crescendo. O mercado masculino, o europeu já se maquia normalmente, né? E a gente agora que está começando a entender o que é essa beleza de maquiagem masculina e trabalhar com isso. 120 profissionais de 8 estados aprendem um pouco mais sobre o ofício. Esses artistas da maquiagem têm o poder de transformar as pessoas e quando eles carregam nas cores, pode acreditar, vai ter espetáculo. Em instantes, crianças e adolescentes que nascem com fissura nos lábios fazem cirurgia de graça no INIP. O INE 2 volta já. A gente fala agora sobre a queda no número de assassinatos em Pernambuco, comparando 2018 com o ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Defesa Social. Comparando setembro deste ano, que teve 320 homicídios, com setembro de 2017, quando foram registrados 411, percebemos uma redução de 22% no número de assassinatos. Acompanhando o gráfico, percebemos que a quantidade de mortes violentas que vinha caindo este ano no estado até agosto subiu no mês passado. De janeiro a setembro deste ano, foram 3.232 assassinatos em Pernambuco, um número menor, comparando com o mesmo período do ano passado, que registrou 4.143 mortes violentas, ou seja, de janeiro a setembro de 2018, queda de 22% no número de assassinatos. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o Agreste é a região do estado onde houve a maior queda no número de assassinatos do começo deste ano até o mês passado. Foram 637 homicídios contra 913 em 2017, uma redução de 30,23%. No Recife, também houve redução no número de homicídios. No mês passado, foram 47. Em setembro de 2017, 71.
Entre janeiro e setembro deste ano, a capital registrou 441 mortes violentas. No mesmo período do ano passado, foram 603, uma queda de 26,87% este ano. 91 cidades não registraram homicídios no mês passado. E os municípios que não registraram homicídio de janeiro a setembro de 2018 foram Santa Cruz, Serrita, Buenos Aires, Santa Terezinha, Santa Filomena, Ibirajuba, Cedro, Itacuruba, Calumbi, Brejinho, Quixaba, Salgadinho e a ilha de Fernando de Noronha. Pedalar com segurança. A Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife promoveu hoje uma ação bem legal no bairro do Arruda, no Recife. Ofereceu serviço de graça na bicicleta de quem não tem dinheiro para manter a bike em boas condições de uso. A ação aconteceu na esquina da Avenida Beberibe com a Rua Professor José dos Anjos, no bairro do Arruda. Mecânicos voluntários convocados pela Amiciclo, a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, instalaram freios de graça em bicicletas. A intenção era atender ciclistas que não tinham dinheiro para comprar o equipamento e se arriscavam no trânsito freando com o pé. Comprar sem freio, né, pensando em colocar um, né? Mas como você tem que juntar dinheiro e tal para fazer algumas coisas, né? Ajeitar em casa, no caso, reformar meu estúdio, que eu trabalho com tatuagem. Aí eu deixei de colocar um freio por um tempo, só que esse tempo se estendeu tanto que já estou esse tempo todo sem colocar freio. Né? Os ciclistas ganharam também revisão geral na bicicleta e outros itens de segurança, como campainha e adesivo sinalizador. Como associação sem fins lucrativos, a gente não pode ser remunerado pelo trabalho. Então a gente fez contrapartida. A gente fez um serviço, né? A gente prestou o serviço por um parceiro e ele aceitou então financiar esse projeto da gente. Hoje está trocando aqui os freios, dianteiro, traseiro, trocando os cabos. Vai trocar também a sela, vai colocar uma buzinazinha. Tá ótimo aqui. Durante toda esta semana, crianças e adolescentes que têm fissura nos lábios, conhecida também como lábios leporinos, vão ser operados por especialistas do IMIP no bairro dos Coelhos, no Recife. O serviço do IMIP é o segundo maior do Brasil e atende pessoas com fissura lábio-palatina no Norte e Nordeste. No cadastro, são mais de 7 mil pacientes. Gente como Andréia, que vem de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Ela nasceu com fissura no lábio e no palato, que é o céu da boca. Quando foi que você fez sua primeira cirurgia? Eu tinha 9 meses. Tinha 9 meses? Hoje eu tenho 36 anos. Ainda falta uma cirurgia? Falta 2. Faltam 2? Certo e do nariz. Rosângela traz Guilherme desde pequenininho e diz que ele melhorou muito. Guilherme nasceu lábio leporino e fez a primeira cirurgia com 9 meses de idade e nasceu com a face toda aberta, não tinha nariz, a boquinha era toda aberta e hoje ele se encontra aqui um menino normal, um menino com uma face totalmente restaurada. Eu quero agradecer ao IMIP por esse serviço muito bonito e acolhedor que ele faz com a gente. As estatísticas mostram que no Brasil, a cada 600 nascimentos, uma criança tem lábio leporino. A primeira cirurgia deve ser na criança com menos de 1 ano. A primeira cirurgia, porque são algumas. Maurício já fez 2 e vai ter que fazer pelo menos mais 2. Sem falar no acompanhamento de vários profissionais para melhorar a mastigação, a audição, a fala. Papai, olha a pipa. Papai, olha a pipa. Por que é importante fazer essa cirurgia com a criança ainda pequena? Primeiro porque ao fazê-lo nós evitamos prejuízos funcionais importantes. Por exemplo, se fizermos o lábio a uma idade adequada, vai permitir um crescimento mais harmônico da maxila. Se fizermos a cirurgia do palato em tempo adequado, essas crianças vão sofrer menos de problemas otológicos, problemas auditivos. Essas crianças vão se alimentar melhor, porque deixam de ter problemas de deglutição e também, bastante importante, porque elas vão poder falar adequadamente, porque a voz e a fala, elas são prejudicadas em presença de uma anatomia errada, que é a anatomia da fissura. Cauane tem 17 anos e 17 cirurgias, mas é outra pessoa. Eu tô bem, consigo estudar normal, acompanhar todos, porque quando eu era mais nova eu não conseguia, porque justamente eu faltava muito à escola por causa de cirurgias, uma atrás da outra,
mas agora tá tudo bem. Só evoluindo? Só evoluindo. Eu espero que não tenha uma cirurgia, mas se tiver eu tô encarando, porque a gente se acostuma, vai sem medo. E é isso. Os pacientes que estão sendo atendidos esta semana no IMIP já tinham sido selecionados pelo hospital. Informações sobre novas cirurgias você pode conseguir no telefone 3231-0328. Para você, uma boa noite e até amanhã.